Imagine viver uma vida inteira dentro da comunidade cristã. Ouvir sermões todos os domingos, participar da ceia, cantar louvores, talvez até ensinar a Bíblia, mas em determinado ponto virar as costas, desprezar tudo o que ouviu, voltar deliberadamente ao pecado. É exatamente sobre isso que Hebreus 10, 26 começa a falar. E faz isso com palavras que cortam como uma espada afiada. Porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Hebreus 10, 26. Esse é, sem dúvida, um dos versículos mais temidos de toda a Bíblia. Não por acaso. Ele é um aviso solene, um chamado urgente ao arrependimento verdadeiro. Mas também é um divisor de águas, o que significa pecar voluntariamente. Esse texto está falando de perda da salvação, de pessoas salvas que se desviam, ou daqueles que apenas estavam entre os salvos, mas nunca foram regenerados. Segundo o pastor e teólogo John MacArthur, esse texto não se refere a cristãos verdadeiramente salvos que perderam a salvação, mas sim a pessoas que se aproximaram da verdade, participaram da comunidade, conheceram o Evangelho intelectualmente, mas nunca nasceram de novo. E tendo rejeitado a única esperança, o sacrifício de Cristo, agora não resta mais sacrifício algum. Essa epístola foi escrita aos judeus cristãos, ou melhor, a uma comunidade judaica mista, alguns verdadeiros crentes, outros simpatizantes e outros ainda indecisos. Muitos estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo para fugir da perseguição. Mas o autor inspirado de Hebreus os confronta. Não há outro caminho. Não há outro sangue. Não há outro altar. É por isso que o versículo 26 é seguido por algo ainda mais assustador. Mas uma certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. A palavra grega usada para a expectativa horrível é phóberos, que indica terror intenso, medo reverente. O mesmo termo é usado mais adiante no verso 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esta não é uma carta de conforto, é uma carta de confrontação. Escrito com tinta pastoral, mas com o fogo profético de quem está vendo almas prestes a se perder. O autor de Hebreus está dizendo, se vocês deixarem o Evangelho, não há mais esperança. O que resta é o juízo. Para entender a gravidade desse trecho, precisamos voltar aos sacrifícios do Antigo Testamento. No sistema levítico, havia sacrifícios específicos para pecados cometidos por ignorância ou sem intenção. Mas não havia sacrifícios para pecados deliberados, o que os judeus chamavam de pecados de mão levantada, Beiad Ramá. Significava pecar com rebeldia consciente, afrontando a santidade de Deus. E o autor de Hebreus está dizendo, quem rejeita o sacrifício de Cristo está fazendo exatamente isso, pecando de forma consciente, voluntária, afrontando o Deus vivo. Por isso, não há mais sacrifício. Não porque Deus se tornou impiedoso, mas porque não existe outro cordeiro além de Cristo. Ele é o último, o único. Rejeitá-lo é ficar nu diante do juízo, sem nenhuma cobertura. John MacArthur explica que esse texto não está sugerindo um crente verdadeiro voltando ao pecado e perdendo a sua salvação, mas sim alguém que conheceu intelectualmente a verdade, teve experiências espirituais exteriores, participou da comunhão da igreja, ouviu, viu, sentiu, mas rejeitou. MacArthur afirma, a apostasia não é ignorância, é rebelião. É o desprezo consciente por aquilo que é santo, e isso traz julgamento. Hebreus 6, do 4 ao 6, já havia alertado sobre isso, e agora Hebreus 10 reforça. A apostasia é uma condenação consciente.
é conhecer o Evangelho e rejeitá-lo. Não por fraqueza, não por tentação momentânea, mas por frieza, desprezo, arrogância espiritual. Para compreender o peso desse aviso em Hebreus 10, é necessário entender como funcionava a antiga aliança, especialmente o sistema sacrificial judaico. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram um meio pelo qual os pecados do povo eram cobertos, não perdoados definitivamente, mas temporariamente cobertos. Como diz Hebreus 10:4, porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Esse sistema apontava profeticamente para um sacrifício definitivo e perfeito. A cada animal morto no altar, Deus estava ensinando uma lição visual. O pecado exige sangue, mas o sangue dos animais é apenas uma sombra. Por isso, quando Cristo veio, ele foi apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sua morte foi única, suficiente e perfeita. Agora veja o contraste. Aquele que peca voluntariamente depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, segundo o Hebreus 10:26, está rejeitando o único sacrifício eficaz. Ele está dizendo na prática, o sangue de Jesus não me serve. Essa rejeição não é ignorância, é rebelião consciente. John MacArthur explica que esse texto não está se referindo a pecados cotidianos dos crentes sinceros, como falhas, dúvidas ou quedas repentinas. A ênfase está no termo voluntariamente, no grego, ekousioses, que indica um ato deliberado, proposital, teimoso. Não se trata de alguém que caiu, mas de alguém que decidiu viver contra a verdade que um dia professou crer. No contexto do livro de Hebreus, isso fazia todo sentido. Muitos judeus estavam sendo pressionados a voltar às práticas da lei de Moisés. E o autor, que MacArthur defende ser Paulo, escreve esta advertência severa: se vocês voltarem para o sistema antigo, vocês estão dizendo que o sacrifício de Cristo não é suficiente. É por isso que ele afirma: já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, não há plano B. Rejeitar Cristo é rejeitar o único caminho de salvação. Nenhum sistema religioso, moral ou filosófico pode substituir o sangue do Filho de Deus. Perceba a gravidade. Essa rejeição não é neutra, ela carrega culpa, afronta, desprezo. No verso 29 ele pergunta: de quanto mais severo castigo julgais vós, será julgado merecedor aquele que pisou o Filho de Deus? Note a linguagem, pisar o Filho de Deus. Não é apenas ignorar, é insultar, é zombar do sacrifício mais santo que já houve. Esse trecho é um grito de alerta, uma sirene no meio da estrada da apostasia. E MacArthur ressalta: o escritor de Hebreus não está fazendo terrorismo religioso, ele está sendo pastoralmente honesto. Melhor ouvir um alerta agora do que ser condenado eternamente depois. Assim como o povo de Israel rejeitou os profetas e colheu as consequências da desobediência, aqueles que hoje brincam com a graça, zombam da cruz ou tratam a salvação como coisa comum, estarão diante de um Deus que julga com justiça. E aqui entra algo essencial: temor do Senhor. Vivemos em uma geração que perdeu o medo santo de Deus, que trata o Evangelho como se fosse uma autoajuda espiritual. Mas Hebreus 10:31 é claro: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso não é um exagero, é uma declaração sobre a realidade última. O juízo é real, o inferno é real. A rejeição de Cristo tem consequências eternas. Por isso, o apóstolo insiste: se você já conheceu a verdade, não a abandone. Se você já provou da graça, não brinque com ela. E se você está frio na fé, esse é o chamado. Arrependa-se, enquanto ainda há tempo. MacArthur observa que esse texto serve tanto como advertência para os que estão se afastando,
quanto como consolo para os que permanecem, porque ele mostra que a fé verdadeira persevera até o fim. E mesmo em meio à fraqueza, Deus sustenta os que são seus. Até aqui já mergulhamos no conceito de apostasia como rejeição consciente e deliberada da verdade. Agora, o autor de Hebreus, sob a inspiração divina, intensifica ainda mais o argumento ao apelar para uma analogia que os leitores judeus conheciam profundamente: a lei de Moisés. Quebrando-se a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Esse é o padrão da antiga aliança: morte. Não havia espaço para sentimentalismo. Se alguém violasse a aliança mosaica, como por exemplo com idolatria ou blasfêmia, morria por apedrejamento com base no testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Deuteronômio 17, 2, 6. Esse julgamento era firme, objetivo e inquestionável. Mas agora vem a pergunta decisiva do autor de Hebreus: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus? Essa é a comparação que estremece. Se a lei antiga, inferior à nova aliança, já era severa, quanto mais será o castigo de quem rejeita o sacrifício do Filho de Deus, zombando da graça e profanando o sangue da aliança? 3 acusações que evidenciam a gravidade da apostasia. Pisou o Filho de Deus. Isso não é um tropeço, é um ato voluntário. Significa tratar o próprio Jesus como se fosse indigno de honra, como se sua vida, morte e ressurreição fossem inúteis. É zombar dele com os pés da incredulidade. Para o apóstata, Cristo não vale mais nada, tendo por profano o sangue da aliança. Aqui está a rejeição do sangue que sela a nova aliança, Lucas 22, 20. O que era santo e purificador agora é tratado como algo comum, sem valor redentor. É como se alguém cuspisse na cruz. Esse é o pecado de insultar o maior ato de amor já demonstrado. Ultrajou o Espírito da graça. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Resistir continuamente à sua obra, zombar da convicção, desprezar a graça, recusar a regeneração e apagar a luz da verdade. Quem faz isso, fecha a porta da salvação para si mesmo, e não há mais sacrifício disponível. John MacArthur afirma que isso não é uma falha momentânea ou ignorância temporária. É o fim de uma jornada que começa com negligência, passa pela indiferença, segue para o endurecimento e termina com o desprezo consciente por tudo que Deus revelou em Cristo. O apóstata não é alguém que nunca conheceu. É alguém que conheceu e rejeitou. Esse texto não foi escrito para que fiquemos em dúvida sobre nossa salvação, mas para nos despertar do engano do cristianismo sem compromisso, da graça barata, do evangelho sem arrependimento. O autor está dizendo: se você desprezar a cruz após tê-la conhecido, não há segunda chance. Não há outro cordeiro, não há outra oferta. MacArthur escreve: esse é um dos textos mais graves do Novo Testamento, pois demonstra que a rejeição da verdade revelada é um ato de guerra contra Deus, não ignorância, mas rebeldia proposital. E ele completa com um alerta pastoral: se você sente convicção lendo esse texto, então ainda não é tarde demais. O perigo não está em sentir medo, o perigo está em não sentir nada. O texto de Hebreus 10, 29 e 31 segue agora com um tom ainda mais solene e grave. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Aqui o autor não suaviza a advertência, ele a intensifica. O castigo será maior do que aquele experimentado sob a lei de Moisés. E por quê? Porque o pecado agora é contra uma revelação maior, mais gloriosa, mais completa: o próprio Filho de Deus, o sangue da nova aliança, o Espírito da graça. Esta é a apostasia mais perversa, não apenas o pecado ocasional ou fraqueza humana, mas o desprezo deliberado pela maior dádiva divina já concedida à humanidade. John MacArthur destaca que essas expressões são cuidadosamente escolhidas. Pisar o Filho de Deus é uma linguagem vívida, representa alguém tratando Jesus com desprezo, como algo impuro,
como um inimigo ou um objeto de escárnio. O verbo grego implica desdém ativo, como se alguém estivesse literalmente pisando em cima de algo sagrado, profanando o que é santo. Ter por profano o sangue da aliança é negar que o sangue de Cristo seja único e redentor. É tratá-lo como sangue comum, como se fosse de um mártir qualquer. Isso é um ultraje à obra da cruz. E mais, fazer agravo ao Espírito da graça é resistir, insultar, zombar do Espírito que convence do pecado e que oferece graça. É uma recusa consciente e persistente à atuação de Deus. O castigo é proporcional à revelação recebida. MacArthur explica que à medida que a revelação de Deus avança, também aumenta a responsabilidade do ser humano. O juízo sob Moisés era severo, mas o juízo sob o Filho será ainda mais. Por isso o autor pergunta: de quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus? O castigo não é apenas físico. O contexto aponta para o juízo eterno, a separação definitiva de Deus. A linguagem lembra a vingança divina, não no sentido humano de fúria descontrolada, mas da justiça santa e inevitável de um Deus que não é passivo diante do pecado. O versículo 30 reforça isso. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Aqui o autor cita Deuteronômio 32, 35 e 36, lembrando que o próprio Deus é juiz. Ele conhece o coração dos homens, e mesmo aqueles que dizem pertencer ao seu povo, se apostatarem, não escaparão do julgamento. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa é a conclusão chocante e aterradora do trecho. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa frase é uma das mais impactantes de toda a carta aos Hebreus. Ela não foi escrita para descrentes que nunca ouviram falar de Cristo, mas para pessoas que estavam na comunidade cristã, que provaram da luz, mas que agora estavam ameaçando abandonar a fé. O cair nas mãos aqui não é uma expressão de consolo, como vemos em Davi que dizia preferir cair nas mãos de Deus do que nas dos homens, mas de julgamento inescapável. John MacArthur enfatiza que este é um chamado urgente ao temor reverente. O problema não está na fragilidade humana, mas na rebelião deliberada, na rejeição consciente de tudo o que Deus ofereceu por meio de Cristo. Mas ainda há esperança? Sim. E aqui é que a tensão do texto se torna preciosa. O objetivo do autor de Hebreus não é apenas provocar terror, mas provocar arrependimento. É um chamado de alerta, não uma sentença final. O fato de ele escrever à comunidade mostra que ainda há tempo de voltar, de se reconsagrar, de se humilhar e se submeter novamente à graça. É como se ele dissesse: você entende a seriedade disso? Então não brinque com o Evangelho. Não se acostume com o culto. Não ignore a voz do Espírito. Hoje é o tempo aceitável. Volte-se com temor e fé à cruz de Cristo. Nos próximos vídeos, vamos continuar explorando as grandes advertências de Hebreus e como elas se conectam com a esperança firme da nova aliança. Você já parou para refletir sobre o peso dessa advertência? Comente abaixo. Como esse texto impactou a sua fé hoje? Inscreva-se no canal para mergulhar ainda mais nas verdades da palavra com exposições bíblicas como essa. Assista agora ao nosso estudo sobre Hebreus 6, onde falamos de outro dos textos mais difíceis do Novo Testamento. Leia Hebreus 10 hoje mesmo. Marque alguém que precisa ouvir essa verdade com amor e urgência. Quer mais estudos teológicos profundos? Confira nossa playlist Alertas da Nova Aliança.